Rapaz, recebi aqui uns áudios de Sérgio Pinheiro, que estava ontem cobrindo o jogo para o Premier. Sérgio Pinheiro, repórter da TV Bahia, todo mundo conhece. Que assim são áudios que vocês vão ouvir, porque ele me autorizou a usar. Dadá, deixa eu te falar uma coisa que me chamou a atenção ontem no jogo. Eu estava do lado do banco do Bahia. No segundo tempo, o preparador físico chamou os jogadores para o aquecimento, né? Pô, o Bahia tinha feito uma substituição só, né? Até então, Juba no lugar de Biel. Estava com um a menos, estava no início do segundo tempo, tinha todas as outras substituições para serem feitas ainda. O preparador físico começou a fazer o aquecimento. 2 jogadores, por livre e espontânea vontade, se levantaram e foram aquecer sem o cara chamar. Mugni e Cittadini. Eu acho que podem aquecer até 6, se eu não estou enganado, né? Ou seja, 2 foram, faltavam 4. Vou te dizer a cena que eu vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. Os jogadores dando risada no banco. O cara veio, chamou uma vez, ninguém se levantou. E os caras balançando a cabeça como quem disse que não ia aquecer, não. E aí vou dizer 2 que eu vi claramente. Jacaré e Gabriel Xavier. Mas além desses, outros também permaneceram sentados. O cara voltou. Você acredita que o cara teve que ir no banco, o preparador físico, que eu não sei o nome dele, da comissão de Ceni. Ele foi 3 vezes no banco de reservas, no início do segundo tempo, porque precisava de mais 4 jogadores para aquecer, além de Mugni e Cittadini, que já tinham ido. E os caras sentados, passivos, dando risada, balançando a cabeça, como quem disse que não ia. Na terceira vez que ele foi, os caras, numa nhaca do caralho, se levantaram e foram. É esse o Bahia, negão. Eu vi seu comentário ontem, eu tava vendo aqui sua live, você falando em 100 milhões de contratação, em CT de 30 milhões, em estádio de Copa do Mundo. Os caras não querem nem aquecer, amigo. Não querem nem aquecer. O preparador é o Danilo Augusto, né? Que até o Rogério brinca, que diz que ele é bem movimentado e tal, e aparece bastante nos bastidores. Acho que é o Danilo mesmo. Aparece bastante nos bastidores. Sinceramente, Danilo, o que eu vou dizer é o seguinte: o fato de Jacaré não me surpreende. Não me surpreende ser o nome de, na hora, teoricamente, dar risada ali e tal. Agora, a questão de Gabriel, talvez na hora seja até uma própria revolta do que a gente tava dizendo. Tipo, pô, os caras jogaram contra o Grêmio, ele, David e o Rezende improvisado ali. Chegou no jogo seguinte, entre aspas, não acerta a carteirada, volta Vitor Hugo e Canu, porque são maiores do que esses daí. E pronto. Não justifica, né, velho? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, assim, tipo, do momento ali da revolta dele. Mas, assim, o que é engraçado é você pensar, como falou assim, esse é o pior time do maior orçamento da história, né, que alguém falou. Meu irmão, esse é o pior time mais caro da história do Bahia. Pior time mais caro da história do Bahia. Meu irmão, você tem dinheiro. Eu encerro ontem a jornada, Ivan, revoltado, dizendo o seguinte: o que ganha pouco aí hoje, ganha 3 dígitos. Né? Todo mundo bem. E 5 dias atrás o dinheiro caiu na conta, velho. E todo mundo merece, viu? E todo mundo merece. Não, mas eu digo assim, isso você caiu dia 5, se não caiu antes, né? 5 dias atrás todo mundo recebeu dinheiro. Antigamente você tinha 2, 3 meses para receber um, e os caras se entregando, se desgramando, correndo e tal. Parece que tem uma parada assim, pelo menos o que eu vejo muitas vezes, de que não tem cobrança. Tipo, não, velho. O que acontecer aqui tá bom. Seja lá o que for, não tem ninguém para chegar, dar uma bicuda na mesa, como a gente fala, dizer, vai vocês não vão correr, não. Eu acho lamentável, eu acho desrespeitoso, inclusive, com os companheiros, sabe? Porque é isso que eu tava falando sobre estafa mental, sabe? Os caras estão ali no campo se degladiando, correndo, com um a menos, sabe? Porque assim, eu acho que tem muita gente dizendo, eu acho que não tem raça, não tem vontade. Eu acho que isso a gente não pode reclamar dos jogadores. Eu não percebo falta de entrega, sabe? Eu percebo falta de condições. É você se entregar aquilo que você não tem mais. O que parece é que os jogadores do Bahia estão tentando entregar algo que eles não conseguem mais entregar por conta de uma estafa física e mental. E aí você tem os caras no banco rindo, sabe? De um pedido de um preparador físico. Você tá debochando dos seus companheiros que estão ali se desgraçando. Você tá debochando da torcida, você tá debochando do clube. Os três.
da situação do clube. Eu acho que o mínimo quando a gente faz parte de uma situação difícil é você ter empatia. É o mínimo. Você pode até não sentir determinada coisa, mas mostre respeito. Mostre aparência de que você tá sendo respeitoso com a situação, sabe? Você pode até estar irritado, e eu não tiraria nenhuma razão de Gabriel Xavier estar irritado, sabe? Eu acho que Gabriel já fez, nesse Campeonato Brasileiro, tudo que era possível para ele ser titular desse Bahia. Não existe mais nada do que Gabriel Xavier possa fazer para ele virar titular do Bahia, sabe? Agora só se ele botar 1 bilhão na mão de alguém. Porque, tecnicamente, não tem nada. Ele já fez tudo que é possível para ganhar a posição de titular e não ganhou. Então, assim, eu entendo a frustração dele, completamente. Mas beleza, fique frustrado, fique irritado, mas ali, meu irmão, você não tem que demonstrar nada dessa frustração e dessa irritação. Sabe? Pega essa frustração, essa irritação, jogue para dentro de você, canalize esse seu sentimento de frustração para um outro tipo de sentimento, para um outro tipo de revolta. Eu sempre digo, e aqui é uma questão pessoal. Se eu fosse um jogador injustiçado como o Gabriel Xavier, por exemplo, eu ia tentar de todas as formas mostrar cada vez mais. Se não fosse para o treinador, que fosse para a torcida, que fosse para a imprensa, canalizar toda a minha frustração em futebol. Jacaré é pior ainda. Que é criticado, que falam tanto de Jacaré. Você tem que pegar essa crítica e canalizar e dizer, vocês estão errados aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados. Quando você tá rindo de uma situação dessa, no mínimo é isso, né? No mínimo é isso. É desrespeitoso com todas as esferas. Torcida, companheiros e clube. É isso, velho. Esse tipo de coisa, e repare, não vou contestar a veracidade da informação, porque a fonte... Pronto, calma. A fonte, é porque alguém está falando aqui, algumas pessoas estão falando aqui. A fonte é um cara que frequenta os nossos estádios há quase 30 anos. E não está na Globo esse tempo todo por acaso. E outra, não tem por que inventar isso, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, é um fato. E outra, e me autorizou, use os áudios. Né? Use os áudios. Então, assim, é uma fonte de credibilidade inquestionável. O que eu pego esse episódio é para questionar o episódio do final do jogo. Sabe? A espontaneidade do episódio do final do jogo. Né? Quer dizer, na hora de aquecer, para estar pronto, para tentar ajudar o time, você se nega. Aí depois aparece todo mundo ali para sair bem na foto dos caras que têm coragem para ouvir a lamúria, o protesto com a cobrança da torcida. Há uma incoerência em termos de comportamento. E uma incoerência esta reforçada pela postura dos jogadores dentro de campo. Da displicência de alguns jogadores em algumas partidas. Gilberto mesmo foi o líder do movimento, né, no final. Mas dentro de campo, horrível, horrível. Queda abrupta de rendimento. Não consegue acertar passe simples. Não consegue estar constantemente na linha de fundo, não consegue ser um construtor influente por dentro, não consegue fazer a diferença técnica que sugeria a contratação dele. Tá? Então, assim, eu acho que os jogadores do Bahia precisam de uma cobrança interna entre eles próprios, como aconteceu no episódio de Vitor Hugo com Renato Paiva, que eu trouxe aqui a discussão entre eles dois, que gerou um certo racha no elenco, no sentido dos caras se posicionarem e um tá apontando um dedo pro outro e rolou uma lavagem de roupa suja ali dentro. Mundo, porque Vitor Hugo não gostou de ser banco para Gabriel Xavier. Pronto, então assim, não é ficar, velho, gerando factório, você tem que resolver as questões entre vocês. Eu acho que isso aqui é uma coisa para os jogadores apontados aqui pro Sérgio botarem a mão na consciência, velho. Que como o Ivan falou, esta não é a conduta que se espera de um time tão rico e que está numa situação tão complicada no Campeonato Brasileiro. Em respeito à profissão de vocês, e em respeito principalmente ao sentimento do torcedor que está ali puto da vida com essa situação. O like, eu quero like. Ai!